Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre compra e venda de equipamentos médicos usados. O mercado de equipamentos médicos no Brasil sofreu, nesse início de ano de 2022, a mudança regulatória, na minha opinião, mais impactante desde a sua fundação, que é a autorização, a criação de regramento para o comércio de equipamentos médicos usados. Até o final do ano passado, 31 de dezembro de 2021, a RDC 25 proibia o comércio de equipamentos médicos usados. Essa RDC ela foi revogada pela famosa RDC 579, que cria normas para a existência desse comércio. Antes da gente começar a destrinchar a RDC 579 e falar sobre como podemos atendê-la, é importante diferenciar o que é um equipamento médico usado e o que é um equipamento médico recondicionado. Por quê? Porque o recondicionamento e o comércio de equipamento recondicionado sempre foi autorizado no Brasil. Só que somente o detentor do registro, o fabricante, poderia fazê-lo. E na maioria imensa das vezes, eles não tinham interesse comercial de fazer isso, porque eles queriam vender equipamento novo. Então, o que é um equipamento médico usado? O que é um equipamento médico recondicionado? O equipamento médico usado é aquele equipamento que saiu de um serviço, saiu de uma sala e foi para outro. Mesmo que seja dentro do serviço, se ele saiu de uma sala e foi para outro, já é uma movimentação de um equipamento médico usado. Simples como isso. O equipamento médico recondicionado, ele saiu do serviço de saúde, foi para uma unidade fabril, recebeu algum tratamento de recondicionamento, como pintura, desmontagem, limpeza industrial, ele foi remontado, retestado e seguiu para outro serviço de saúde. Então, esse ponto intermediário, esse local de recondicionamento é a definição mais relevante que diferencia o equipamento médico usado do equipamento médico recondicionado. O tema da nossa conversa são os equipamentos médicos usados, porque os critérios normativos de recondicionamento continuam praticamente os mesmos. Então, o que anima o mercado, o que excita o mercado hoje, é a possibilidade de uma clínica vender uma máquina para outra clínica. É importante dizer que a responsabilidade não diminui com a autorização para o comércio de usados. Na verdade, a responsabilidade aumenta. Por quê? Sabe-se que o comércio de equipamentos usados já existia. Então, ele era feito de forma extra-legal, vamos dizer dessa forma. Então, você não tinha que atender a nenhum critério. Você tirava o equipamento, vendia o equipamento, procurava inclusive não manter registros contábeis ou regulatórios disso, e aquilo corria com total simplicidade, já que não era um mercado legalizado. Agora que o mercado está legalizado, você tem uma série de critérios para fazer a movimentação. E, além disso, é uma coisa interessante que se diga. Quando um inspetor da vigilância sanitária chegava num serviço de saúde, se ele pedisse o laudo do equipamento, né, para mostrar que era um equipamento recondicionado, a clínica não teria aquele laudo na maioria das vezes e ele teria que interditar aquele equipamento. Então, muitas vezes, os inspetores não pediam isso, justamente para não interditar o equipamento. Eu já posso observar que os inspetores estão pedindo os laudos, porque agora é possível obter o laudo. Existe critério sanitário para isso. Então, o que parece que diminuiu o rigor, na verdade, criou o rigor, né? Então, eu acho que essa é uma RDC para ser levada muito a sério. Né? Quais são os tipos de equipamentos que podem ser comercializados e usados? No nosso caso, que trabalhamos com diagnóstico por imagem, são os equipamentos de classe de registro 2, classe de risco de registro 2 e equipamentos de classe de registro 3, que sejam equipamentos de radiologia. O que é isso? O que é equipamento classe 2? Ressonância magnética, equipamento de classe 2. Medicina nuclear, equipamento de classe 2. O que é um equipamento de classe 3? Raio-X, tomógrafos, entre outros. Se o equipamento está destinado à radiologia ou ele é classe 2,
ele está coberto pela nossa RDC. Na prática, como nós somos uma empresa que trabalha com produtos para a saúde correlatos, todos os equipamentos que nós trabalhamos estão abrangidos pela RDC 579. Muita gente tem me perguntado, Júlio, quero comprar, quero vender equipamento, quero fazer direitinho conforme a nova RDC. Como é que eu cumpro todos os requisitos da RDC? Então, são vários pontos. A gente tem trabalhado com isso, em muitos casos, dando consultoria, emitindo os laudos. Quais são os requisitos? Primeiro ponto, o equipamento precisa ter sido registrado um dia na Anvisa. A Anvisa não perdoa equipamentos que entrem no Brasil sem terem sido registrados. O registro precisa estar ativo? Não. O registro pode estar vencido, ele pode estar cancelado, não é um problema. Mas ele precisa ter sido registrado um dia no Brasil. Os equipamentos, eles precisam possuir um negócio chamado etiqueta indelével. Na RDC de registro de equipamentos, a 185, ela tem um critério para importação do equipamento, que é que você coloque um rótulo nele, com uma série de informações. Quem é o fabricante, qual é o ano, qual é o número do registro, endereço, enfim, o modelo, o nome técnico, uma série de informações que precisam conter nessa etiqueta indelével. Esse é um ponto interessante da gente conversar, porque eu não tenho encontrado muitos equipamentos com etiqueta indelével preservada. E como esse é um artigo muito específico, muito claro da RDC, o inspetor da vigilância vai cobrar. Nos primeiros casos que eu encontrei, nós mesmos providenciamos a etiqueta indelével para o equipamento, né? E eu abri um canal de diálogo com a Anvisa Federal sobre isso. Eu disse, Anvisa, estou fazendo a regularização dos equipamentos, estou chegando lá, não estou encontrando a etiqueta. E aí? O que a Anvisa me respondeu formalmente? Que a etiqueta ela pode ser produzida por qualquer empresa, desde que ela seja indelével, seja indestrutível. É um tipo de etiqueta específica que a gente manda fazer em gráfica. Mas a empresa detentora do registro precisa ser comunicada com um canal de tecnovigilância. Ou seja, a gente precisa informar ao detentor do registro formalmente que aquele equipamento está sem etiqueta indelével. A gente já tem procedido dessa nova forma, conforme a orientação da Anvisa, né? O negócio ele precisa ser feito por empresas com autorização de funcionamento AF da Anvisa Federal. Esse é um ponto interessante, porque as clínicas, os serviços de saúde, eles não têm a autorização federal, eles passam por autorização estadual ou municipal, como vocês sabem bem. Já as empresas distribuidoras, como é o caso da minha, elas precisam de autorização federal para funcionar. Então, não faça negócio com empresa que não tem AF federal. Quais são outros requisitos que precisam ser cumpridos? Requisitos de transporte do equipamento. Os requisitos de transporte, eles estão, via de regra, nos manuais de pré-instalação dos equipamentos. Ou seja, o requisito a ser cumprido é o requisito determinado pelo fabricante do equipamento. Alguns são muito simples, alguns são mais complexos. Se você vai transportar o equipamento, você precisa cumprir os requisitos e você precisa registrar isso, né? Requisitos de instalação. Mesma coisa dos requisitos de transporte. Todo manual de equipamento tem um capítulo de instalação. Alguns têm um manual inteiro de instalação. Você precisa instalar o equipamento conforme a documentação do fabricante e manter evidências disso, né? Você precisa de um laudo, esse é o ponto talvez mais importante, né? De avaliação por um profissional com anotação de responsabilidade técnica no CREA. Se você estiver fazendo uma movimentação de equipamento dentro do mesmo grupo econômico, tipo assim, você mandou o equipamento de uma clínica sua para outra clínica sua, você não precisa da RT, mas você vai precisar do laudo. É o mesmo laudo, mas você não precisa registrar o seu laudo no CREA, né? Você precisa fazer a comunicação formal da movimentação daquele equipamento para a empresa detentora do registro. Por quê? Quando você registra um equipamento no Brasil, você cumpre uma série de regras na Anvisa. E uma delas é a rastreabilidade.
a empresa detentora do registro tem a obrigação de saber onde estão os equipamentos. Então, a clínica precisa, o serviço de saúde, o hospital, etc., precisa comunicar ao detentor que aquele equipamento foi enviado de tal endereço para tal endereço. O serviço de saúde que for receber o equipamento precisa também estar em cumprimento com a RDC 509, que é a RDC que trata da gestão de tecnologias. O que é esse documento de gestão de tecnologias? É basicamente um POP, um manual, um documento que determina como aquele equipamento deve ser tratado. Tipo, quais são as manutenções diárias, quais são as manutenções semanais, qual a empresa que está prestando serviço de manutenção. É um book, né? É um manual de todas as tecnologias que estiverem envolvidas dentro da clínica. Todos esses requisitos fazem parte do conjunto de obrigações para você fazer o seu comércio de forma legal. Nós trabalhamos com a consultoria e o atendimento para esses requisitos. Nós sabemos fazer isso. Nós temos um canal de diálogo com a Anvisa muito aberto. A gente sabe o que eles demandam e a gente trabalha para ajudar o serviço de saúde para entregar a todas as necessidades. Dúvidas frequentes. Eu tenho recebido bastante demanda de dúvidas no Instagram, mas eu vou colocar só as que eu considero mais relevante para o entendimento do tema. Né? O serviço de saúde pode vender diretamente seu equipamento usado para outro serviço de saúde? Pode. Esse é um ponto bem interessante, porque o texto original da RDC dava um entendimento natural de que o serviço de saúde só poderia vender o equipamento para uma empresa com AF e somente essa empresa com AF poderia vender para outra. Ou seja, você deveria ter uma empresa com AF intermediando a relação. Quando a Anvisa soltou um documento de perguntas e respostas sobre a RDC, ela esclareceu que um serviço de saúde pode vender diretamente para outro serviço de saúde. Acho que esse é um ponto importantíssimo que todo mundo quer saber. Eu posso importar um equipamento usado? Não, você não pode importar um equipamento usado. Continua completamente vetado no Brasil. E também não pode importar um equipamento desmontado para montar no Brasil. Você pode importar peça usada para o Brasil, não tem problema, até porque a Anvisa não se dedica à anuência de peças. Não confundir com partes de equipamentos, mas isso é um tema para outra conversa. Júlio, você acha que o mercado de equipamento de vendas usadas vai cair com a nova RDC? Eu acredito que não. Eu acredito que o mercado de equipamentos usados vai aumentar a penetração da tecnologia médica em regiões onde o equipamento novo não chegava. São cidades com clínicas mais simples, com menor pujança econômica, que consegue comprar um equipamento usado e não consegue comprar um equipamento novo. Eu acho que essa RDC aumentou o acesso à saúde, à tecnologia de saúde no Brasil. Júlio, posso regularizar meu equipamento comprado usado antes da legislação? Essa é a pergunta de $1 milhão. A RDC ela não tratava dos equipamentos que já estavam instalados usados. Só que a gente recebeu aqui na empresa uma demanda muito grande de necessidade de regularização do equipamento que já existe. Ou seja, aquilo já aconteceu, ela foi negociado de forma extra-legal e a gente tinha que tomar uma ação sobre aquilo. Eu abri um canal de diálogo com a Anvisa sobre esse assunto, questionei a ela o que fazer. Esse foi objeto de alguns vai e vem de respostas com a Anvisa e no final ela me informou que o laudo tem efeito regularizador quando o equipamento já está instalado usado. Eu acho que isso é muito importante que você diga. Nós temos o protocolo dessa resposta formal da Anvisa, então eu me sinto confortável em dizer que o nosso laudo, atendendo todos os requisitos da RDC, tem sim efeito regularizador sobre o equipamento que já está instalado. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo e dúvidas
por favor, me encaminhe diretamente por e-mail julio@velame.com, com total garantia de confidencialidade. Vamos manter sempre esse canal aberto. Um abraço.